Bom dia. Mais uma vez eu estou tendo o privilégio de conversar com vocês e nesse mês de agosto eu vou ter um privilégio maior ainda de encerrar domingo que vem. Possivelmente a lição de domingo que vem vai ser dada pelo meu filho Paul Mark. Eu já conversei com o André, eu vou ver se isso eu faço essa semana, mas estarei entrando em contato com vocês. Se for possível, ele vai encerrar o mês da Juventude Batista e vai encerrar a lição de agosto no próximo domingo, dia 30. Pensem, orem por ele, para que Deus possa estar ajudando e abençoando a palavra dele no próximo domingo. Hoje, a lição, ela foi escrita pelo pastor Hudson Galdino. Pastor Hudson Galdino, ele é pastor ali na região de Cabo Frio e ele é uma pessoa muito integrada com a Convenção Batista Brasileira e ele é uma pessoa também que tem feito um ministério muito significativo naquela região. E o título da mensagem de hoje, o título da lição de hoje é Espiritualidade Saudável. Por quê? Porque certamente em algumas circunstâncias existem pessoas que se confundem espiritualidade com misticismo, com religiosidade, com coisas que não têm nada a ver com uma espiritualidade saudável. Também tem pessoas que pensam que espiritualidade saudável é tomar conta da vida do outro, é saber como é que o outro está andando, é estabelecer um critério. Eu lembro que quando eu era criança, nas igrejas batistas, não se podia, as mulheres não podiam cortar o cabelo, as mulheres não podiam pintar unha, as mulheres não podiam usar calça comprida, não podia se jogar futebol, não podia ir ao cinema, porque isso tudo atrapalhava a espiritualidade. E aos poucos meu pai foi entendendo e foi mudando o seu comportamento, porque entendeu perfeitamente lendo a palavra que essa não é espiritualidade saudável. E ainda tem gente que se exaspera, que se preocupa com o tempo. Que diz assim, eu estou pregando, meu filho não se converte, meu marido não se converte, minha mulher não se converte. Você tem que continuar pregando. Não pode mudar a sua convicção de que a palavra de Deus é a única que pode resolver. Mas dá tempo. Você prega. A Bíblia diz que é para pregar a tempo e fora de tempo. Fala sempre. Se a reação não for boa, dá mais um tempinho. Fala de novo. Continua falando. O texto de hoje da espiritualidade saudável é fundamentado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 18. E eu queria lembrar a vocês que neste capítulo, Pedro vai lá no versículo 8º citar um texto do Salmo 90, capítulo 4. O Salmo 90, capítulo 4, o Salmo 90 foi escrito por Moisés, mais ou menos há 1400 a 1500 anos antes de Cristo. Esse salmo, então, tem 3.500 anos. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua carta, então já tinha mais de quase que 1550 para 1600 anos que Moisés tinha falado esse texto. E o que Moisés tinha lembrado lá no passado para o povo que ele dirigia? Olha, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E para Deus o tempo não existe. A espiritualidade saudável nos leva a compreender a temporalidade, o tempo. Deus é o Senhor do tempo. No universo, se nós pudéssemos agora fazer uma viagem para o Júpiter, Júpiter é um planeta imenso, muito maior que a Terra, e um ano de Júpiter equivale a muitos e muitos e muitos anos da Terra. Os anos da Terra são contados tendo em vista a necessidade do Sol e da Lua. E aí, os tempos da Terra são um. No universo, no espaço sideral, não tem tempo. Para Deus, um segundo, um milésimo de segundo, um piscar de olho ou 1 milhão de anos é a mesma coisa. Quando Deus fala se o tempo está voltando, aí você diz, mas tem 2000 anos que fala, para Deus 2000 anos é nada. Para a gente é um tempo imenso. Então nós temos que saber que quando nós falamos de espiritualidade, nós temos que lembrar que a espiritualidade é fundamentada na palavra. E que nós precisamos saber, através da leitura da palavra, que o tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo.
E como se você compreender o tempo, você vai entender por quê. Lá, Pedro, lá o próprio Senhor dizia, olha, o tempo está próximo. Mas ele dava alguns sinais. Eu acabei de receber agora o telefonema de um grande amigo meu, de muitos e muitos anos passados, pastor Elton Rangel, que hoje é missionário na Espanha. Ele tem uma família abençoada, de filhos e filhas dedicados ao ministério pastoral, inclusive de uma neta, que também já é pastora. E o pastor Elton Rangel estava falando exatamente dessa questão do tempo. O tempo, os sinais estão sendo muito claros. Nós estamos partindo para um governo mundial, nós estamos partindo para uma moeda mundial, nós estamos partindo por um tempo sem democracia, nós estamos partindo por um tempo muito, muito, muito ruim, um tempo assim, autoritário, e nós estamos partindo para um grande líder mundial que vai fazer a cabeça de muita gente da igreja. E o cara vai dizer assim, puxa vida, então olha a palavra, leia a Bíblia e diga, Senhor, eu sei que o seu tempo está se cumprindo. O tempo dele não é o nosso tempo. Ele não nos dá autoridade para que nós possamos dizer, olha, está voltando. Uma espiritualidade saudável é aquela que olha as coisas que estão acontecendo. Nós estamos numa pandemia mundial. A Terra nunca teve tanta gente, 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. E os meios de comunicação trazem hoje as notícias do mundo inteiro. É uma pandemia que a melhor parte dos cientistas não sabe nem explicar por quê. Que eles se contradizem. Um cientista diz alguma coisa, outro diz outra, e aí você pega, mistura isso tudo e vira um pacote político. Isso não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com doença, tem a ver com a terra está adoentada e os habitantes da terra estão espiritualmente adoentados. Abra a internet e veja quantas mensagens, quantas ideias, quantas apresentações falsas religiões que apresentam soluções que não são soluções bíblicas. Vamos conhecer o tempo. Vamos olhar bem o tempo. Outro texto que nós temos que pensar bem, a situação, é que nós não podemos perder a esperança. A minha live no YouTube é exatamente isto, falando de esperança. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos que espiritualmente estarmos firmes na palavra e termos a certeza absoluta que a volta de Cristo vai se concretizar. Está mais perto do que há 50 anos passados? Certamente sim. Mas quantos anos tem para frente? Sei lá, só Deus é quem sabe. Não coloca tempo. Diz apenas assim, a palavra está se cumprindo e renova a esperança das pessoas. Olha, venha de a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, é Jesus. Temos que mostrar para as pessoas que o único caminho é Jesus. Outra coisa, para nós finalizarmos a nossa palavra de hoje sobre uma espiritualidade saudável, é que nós temos que ter um compromisso integral com a palavra e com o reino de Deus. Olha, tem crente que xinga palavrão, tem crente que fala mal dos outros, tem crente que vive mal, tem crente que guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda amargura, guarda ódio, tem crente que não fala com o outro, tem crente que vem à igreja e olha um irmão lá, se o irmão estiver saindo pela direita, ele sai pela esquerda, se o irmão estiver saindo por uma porta, ele sai por outra, e por quê? Está dentro da mesma família, mas não tem compromisso integral com uma espiritualidade saudável. A minha nora, ela fez uma live de dois textos. Ela é pastora. Aí você, mas ela é pastora, trabalha com meu filho Wesley como pastor. Ela é pastora. E o que ela falou nessa live? Ela falou sobre o perdão. Perdão não é algo que você diz assim, tem que ter. Não, perdão é uma decisão. Eu vou decidir perdoar. Acabou! Se você vai decidir perdoar, tem que tirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Não pode virar a cara, não pode dizer que eu não falo mais, não pode dizer que eu não cumprimento mais. Isso não está na palavra. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o próximo?
3 vezes. 7 vezes, tá bom, Senhor? Não digo a vocês que 7, mas 70 vezes 7. A espiritualidade saudável nos leva a ter um compromisso absoluto com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com tudo que a palavra de Deus nos fala, para que nós não possamos ficar sendo religiosos. A religião mata. O Senhor Jesus teve que enfrentar os fariseus, teve que enfrentar os saduceus, teve que enfrentar os herodianos. Eram religiosos, mas que estavam completamente distantes da palavra. Hoje a gente tem aqui nas igrejas gente assim, eu sou a favor, contra, eu sou a favor, contra, eu sou a favor, contra. E em termos de ser a favor ou contra, o cara diz, ó, quem é a favor é de Deus, quem é contra não é de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que nos fundamentar na palavra, no que a palavra diz. Nosso comportamento, nossa palavra, nossos gestos têm que ser gestos e palavras de amor, de carinho, de esperança, numa espiritualidade saudável que nos leve a ficar cada vez mais próximos da graça do Senhor Jesus. E aí, o que você está vendo? Será que você tem uma espiritualidade saudável? Será que eu tenho uma espiritualidade saudável? Não quero transferir isso para os outros. Eu vou olhar para mim. Será que a minha vida é uma vida de espiritualidade saudável ou eu sou apenas religioso? Tem gente que pratica sexta-feira, vai bater tambor. Ele é religioso? É sim, ele é religioso. Tem gente que bate 3 vezes na madeira porque ele acha que tem maus espíritos, que aí que podem destruir tudo que ele quer fazer e tal. Tem gente que crê numa montoeira de coisas que não tem nada a ver. Tem maus espíritos? Tem sim. Está aí nos tentando todos os dias, mas nossa espiritualidade saudável nos leva ao encontro do Senhor Jesus. E aí nós sabemos assim, o tempo está se cumprindo, mas o reloginho do tempo de Deus não é o meu reloginho do tempo. Eu queria que vocês hoje agradecessem ao Senhor e tenham a oportunidade de cantar o hino que eu não vou cantar, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. E quem tem vida em Jesus é espiritualmente saudável. Que Deus possa abençoar você. Que Deus te dê um excelente dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que essa oportunidade que a gente tem de estar estudando a palavra, lendo os textos da semana. Os textos da semana são muito interessantes porque se repetem. Eles tratam do mesmo tema e alguns citando textos que lá na frente falam do que estava lá atrás. É legal para confirmar a palavra. Vai lendo, vai orando, vai meditando. Finalmente, 3 palavrinhas importantes que eu quero sempre dizer para vocês. Leia a palavra, leia a Bíblia todos os dias, tenha sede da palavra. Mas quando for ler a Bíblia, diz, Senhor, por favor, que teu Espírito Santo me ilumine para que eu possa entender a tua palavra. Leia a palavra. Segundo, ore. Ore sempre. Orar sem cessar. Orar o dia inteiro. Orar por todas as pessoas da sua família. Orar pelos seus filhos, pelas suas noras, pelos seus genros. Orar pela sua esposa, pelo seu esposo. Orar pela igreja. Orar pela situação do nosso país, de nossa cidade, do mundo. Orar. E finalmente meditar. Porque orar é conversar com Deus. Meditar é conversar com você mesmo. Olhe para dentro de você e pergunte, será que eu estou sendo um servo, uma serva do Senhor, como devo ser? Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Que a oração, a meditação e a leitura da palavra sejam diárias da vida de vocês. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.